eu vou contar um bagulho. Eu nunca gostei e nem tinha vontade de ver One Piece. Quando eu comecei a ver anime, o bagulho já tinha 700 episódios. E realmente não é nada convidativo começar essa obra. Mas certo dia eu tava caminhando pelos vales da morte da Netflix e meus olhos cruzaram com a capa da série. Aí eu assisti, amei, comecei a ler o mangá e agora eu tô aqui com o gravador aberto com a minha alma devidamente vendida pro pirata que estica. E tu vai ficar sentadinho ouvindo falar groselha. Por isso já sai guardando as ofensas pra senhora minha mãe aí no teu bolso, porque como diria meu amigo Rafa Bala, eu vou dar minha opinião na internet. Primeiramente, só quero deixar avisado que o que eu vou expor da narrativa não vai ser o suficiente pra estragar sua experiência. Então, se tu não viu ou tá vendo a série, fica suave. E que atualmente eu tô no capítulo 329 do mangá, onde o Usopp tá na casa do Frank. Onde o Usopp tá lá pra pegar o dinheiro de volta, sabe? Então, mano, eu não sei tudo de One Piece, eu só sei o suficiente. Com isso dito, a série da Netflix é boa, mano, de verdade. Isso aí já é um erro da Matrix. Geralmente, a adaptação live action é mediana pra ruim. E o One Piece tinha tudo pra ficar um lixo também. A história de um personagem que estica depois de comer uma fruta do diabo é muito fácil de alguém deixar ridículo. Por causa disso, geral tava com medo do lançamento. O Twitter pegava mais fogo a cada dia que passava. E quando finalmente saiu, ó, vou te contar. O ânus de muito taquinho, mano, ficou no chão. Muito obrigado, Eiichiro Oda. A primeira temporada começa apresentando o Luffy de forma muito semelhante no mangá, com ele sendo esse carinha gente fina que ajuda o Kobe a se libertar da frota da Álvida e seguir o seu sonho. E na metade do primeiro episódio já somos apresentados ao Zoro e a Nami, com eles tendo o primeiro combate juntos. A partir daqui, a série começa a cortar as coisas muito consideráveis, porque a intenção dessa temporada é deixar pronta a primeira formação do Chapéu de Palha. Então sempre nos é apresentado o conflito do personagem com o fechamento já sendo no episódio seguinte. Por causa disso, o Usopp aparece no episódio 3 e no 4 já finaliza aquela parada do Capitão Kuro. Aí depois o Sanji é introduzido no episódio 5 e sai do Baratie no episódio 6. E toda aquela trama da Nami com a Vila Kokoyashi é apresentada no episódio 7, com a temporada terminando com o fim da trama do Arlong e o bando do Luffy tendo a cena do barril, enquanto navegam, obviamente, rumo a Grand Line e tchau pra quem namora. Um padrão narrativo que faz sentido na minha opinião, porque se a ideia da série é apresentar a obra pro maior número de pessoas possível gostarem, provavelmente o diretor queria chegar nos finalmente sem enrolar demais o espectador, coisa que o anime original faz com mais frequência que devia, aliás. E eu não vou mentir, essa temporada me deixou muito hypado pra ver a segunda, porque mesmo que esses cortes, tudo é feito com muito carinho. A caracterização dos personagens, puta merda! E a fotografia também não fica pra trás. Por isso o hype não veio só pra mim. Geral pagou pau pro respeito que a série teve com o material original, dando a certeza de que se a primeira temporada foi no mínimo ali um 7 pros caras exigentes, dava pra buscar um 8 redondo muito fácil na segunda. Falar da segunda temporada, eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar spoiler, porque aqui, além de cortar algumas coisas da obra original, tem coisas que são adicionadas ou alteradas. Por exemplo, toda a trama do Luffy com a baleia Laboon, que ele tem que resolver toda aquela situação ali pra poder entrar na Grand Line. Mesmo o final não sendo alterado, entre aspas, na série o meio é completamente diferente. Além disso, o Garp também recebe muito mais destaque, assim como o Smoker. O Zoro alucina com o Mihawk, o que na minha opinião é uma cereja muito boa pro personagem, além de deixar a cena do Zoro contra os 100 da Baroque Works muito mais pica. Consequentemente também não teve a luta do Luffy contra o nosso espadachim de cabelo verde, mas o que essa temporada faz muito bem é dar destaque justamente pra Baroque Works. Todo mundo, além de estiloso, me passa um ar de perigo que minha nossa senhora. O Mr. Nine, o Mr. Five, a Valentine, até o Wednesday, que depois a gente descobre quem realmente é. Mano, é todo mundo muito pica, porém a All Sunday é brincadeira, tá? Aqui eles decidiram dar mais destaque pra essa personagem já nesse ponto da história, justamente pra deixar ela com o rótulo de vilã perigosa. E eu vou te contar, ela se tornou a minha favorita da obra de One Piece inteira. Mas como o foco do vídeo não é resumir a segunda temporada pra ti e só contextualizar rapidinho pra eu dar minha opinião, a temporada termina com o fim da trama do Chopper, seguindo aquela mesma ideia do apresenta num episódio, termina no outro, e deixando a obra em aberto aí pros futuros acontecimentos de Alabasta. Então, teoricamente, a série tá mais ou menos ali no capítulo 150 até 155, se eu não me engano, e eu tô muito ansioso pra ver como que vão adaptar o mangá a partir daqui. Dito tudo isso, finalmente a gente pode ir pra afirmação que provavelmente
provavelmente dar título a esse vídeo, porque eu não ironicamente acho que essa série foi a melhor coisa que já aconteceu pra One Piece. Porque mesmo se você não tiver gostado da série por qualquer motivo que seja, tu tem que reconhecer que o hype dela trouxe muita gente pro material original, quebrando assim talvez a maior barreira dessa obra, que é a entrada. E é óbvio que a história do Oda já era mundialmente conhecida no nicho que ela tá inserida, mas pra vocês terem noção, a minha mãe e a minha irmã nunca tinham nem chegado perto do anime, e agora magicamente as duas sabem o que acontece em West Blue inteiro. E sim, a minha mãe nunca vai ver o anime ou comprar o mangá, mas a minha irmã vai. E só das pessoas conhecerem One Piece, a série já conseguiu cumprir o seu papel com maestria. O hype da primeira e da segunda temporada trouxeram o bagulho pra debates e mídias que a obra original nunca conseguiu, dando assim ainda mais influência pro material como um todo. Porque no final, todas as coisas que tu gosta, seja jogo, filme ou qualquer mídia audiovisual, precisa de influência. Com influência, a obra continua expandindo seus horizontes, fazendo mais e mais dinheiro pro seu criador e todas as empresas envolvidas, mas talvez tu sabia disso. Mas o que tu provavelmente não sabe, porque eu também não sabia, é que o valor comercial e a popularidade de One Piece dispararam muito. Inclusive, as assinaturas da Netflix disparou só pra poder assistir o bagulho. Mas é óbvio que a série não é perfeita, tendo pontos positivos e alguns negativos que me incomodam um pouco. Dos pontos positivos, eu preciso falar do pacing da série. Em nenhum momento eu senti que o bagulho tava arrastado, o que é um problema recorrente na adaptação do anime, o que consequentemente faz muita gente largar no meio e fé. Graças a Deus que eles conseguiram dar uma consertada nessa parada. Outra coisa legal são os atores, desde os antagonistas até os mocinhos. Mano, o Bug, olha esse cara, mano. O Jeff Ward parece que incorporou o palhaço, e a atriz da Álvida emagreceu só pra não perder a personagem, tá ligado? O empenho dos atores é muito visível, e ver o carinho que eles como pessoas também têm pela obra é muito da hora, mano. Eu gosto também de como alguns personagens do Chapéu de Palha foram um pouco alterados, sendo o Sandy pra mim o maior acerto. Ele ainda é meio assanhado, mas sem deixar de ser extremamente cavaleiro, tendo uma química extremamente legal com a Nami, que pra mim escancara outro acerto. A química entre todos os atores é perfeita. Tu realmente compra rapidinho que eles são um bando. Tu compra muito fácil que o Bug quer estourar o Luffy na calçada. Tu compra muito fácil de que o Shanks se importa muito com aquele moleque. E tu compra muito fácil também toda a relação do Shanks com o seu próprio bando. Mas com esses acertos que eu falei, também vem alguns defeitos que me incomodam um pouco. Por exemplo, o fato do pacing ser meio acelerado não dá tempo pra mim assimilar as coisas. Mas, like, você não tinha acabado de elogiar isso, mano? Se perdeu no personagem? Bebeu? Então, mano, é que da mesma forma que água em demasia mata um ser humano, aqui eu acho que eles se agarraram muito na ideia de não deixar nada cansativo. O que não é exatamente o problema na segunda, tá? Só pra ficar claro. Só pra você ter noção, tipo, tem a entrada do Sop no bando. Daí logo em seguida já apresentam o Sanji. Então meio que vai nessa de entra um, já vamos pra próxima aventura. Tanto que fica um pouco pra segunda temporada desenvolver a relação de cada um no bando. Daí parece que fica meio rushado a parada. Eu também senti falta de algumas cenas na série, sendo a principal pra mim a cena do Show Show, que é muito forte. Pô, é bonito o significado por trás de tudo que aquele cachorrinho viveu, saca? Mas pra mim o maior elefante na sala é o Monkey D. Luffy. E tu sabe o que é o mais bizarro? É que eu acho que a escolha do Inaki Godoy foi muito certeira. Tu vê pelas entrevistas que ele dá, o cara já é naturalmente o Monkey D. Luffy. Parece que tá na genética. Mas, mano, eu não sei o que acontece, que tu liga a câmera e pede pra ele atuar o Luffy e o bagulho fica estranho. E talvez eu só ache isso, lembrando que eu não tenho experiência nenhuma em teatro, tá? Porque o Luffy, ele é um personagem tão caricato, mas tão caricato que não importa quem vai atuar ele, talvez vá ficar estranho mesmo. Ou seja, é um desafio pra qualquer um que fosse assumir a bronca. Mas pra terceira temporada, eles precisam dar um jeito nisso. Porque se o protagonista da sua série for o personagem que é o ponto baixo da série, aí a gente tem um problema que vai pesando cada vez mais e mais. E quando tu vê, mano, já não tem mais como resolver. E eu acho que a forma de dar um jeito nisso, não ironicamente, é dar mais liberdade criativa pro Inaki. Se ele naturalmente já é um pouco Monkey D. Luffy, e se ele puder improvisar um pouco na cena também? Vale o teste, na verdade. Às vezes é isso que falta pra dar o tchan. E assim, mano, esse rapaz claramente tá se esforçando e gosta tanto de ser o Luffy que até me dói ele ser um dos pontos negativos. Mas eu acredito que isso vai melhorar na próxima temporada, já que esse feedback que eu tô dando quase toda a comunidade deu. E se não foi exatamente isso, é algo parecido. Então já viu, né? Se continuarem ignorando, vai ser de teimosia. Mas independente de erro ou acerto, eu acho que essa série tem potencial pra ser muito mais. E talvez você dê razão pra minha pessoa se não me achar um completo maluco, porque tá parecendo que os responsáveis pela série vão decidir não adaptar a obra como um todo, dando assim abertura pra um possível final novo, ou talvez seguir um outro rumo pré-time skip, e eu particularmente gosto dessa ideia. Por mim, a série de pouco em pouco começava a tomar algumas decisões próprias pra narrativa, não pra tentar consertar algum problema da obra original ou algo do gênero, mas sim pra expandir mais ainda a narrativa como um todo. Gente, One Piece começou
começou há quase 30 anos. Quem viu o lançamento dessa obra hoje em dia é pai. Com toda certeza, a cabeça do Oda mudou de lá pra cá num 360 completo. E a série é uma oportunidade gigantesca de mudança de decisão que o Kaba pode ter se arrependido. Como, por exemplo, o conceito do Haki, que eu sei que teve uns 3 retcon, que talvez o Oda tenha gostado mais de como funciona atualmente. Porém, tudo que eu disse aqui é na base da suposição. E independentemente do que vier, vai ser benéfico. Porque a série como um todo tá com um saldo positivo. Graças a ela, o One Piece ficou muito maior. E pelo menos pra mim, enquanto o remake do anime não sair, é claro, o live action foi a melhor coisa que já aconteceu pra essa obra. Justamente por abraçar a essência do bagulho sem medo do caricato e muito menos do exagero. E por conseguir levar essa maravilha pra um monte de gente que não conhecia, ou assim como eu, não se importava nem um pouco. E a minha opinião é isso aí, mano. Até agora eu tô gostando tanto da série como do mangá. Não ironicamente, acho que a Netflix e o Eiichiro Oda estão mandando muito bem na adaptação. E os defeitos que eu citei não são nem de perto o suficiente pra apagar as coisas boas. Dito isso, os comentários estão aí pra caso vocês queiram acrescentar algo na minha opinião. E é mais ou menos isso aí, mano. Aproveitando o final do vídeo também peço o seu like e sua inscrição, já que é meu papel como youtuber te pedir isso. E na tua tela vai estar aparecendo um vídeo sobre como é horrível tentar sobreviver ao mundo de Hunter x Hunter, caso tu tenha gostado de me ouvir falar groselha. E pronto, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Então, muito obrigado por me assistir até aqui e tenha uma boa noite de sono.